Olá, crianças! Mais uma vez aqui no nosso Aprendendo a Bíblia em Casa, para aprender a Bíblia em casa, né? Mas vamos começar cantando Bom Dia com Alegria. Vamos lá? Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Tá bem com você? Então vamos mais uma vez? Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Que bom, eu espero que esteja tudo muito bem com você. Eu queria poder lhe dar um abraço bem forte. Ainda não posso, mas brevemente, quem sabe, a gente se encontra e dá aquele abraço bem forte. Enquanto isso, vamos para o nosso abraço virtual. Deu? Sentiu? Ah, muito bem. Vamos continuar cantando. E a próxima música será essa. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Se você puder fazer isso, gesto assim, ó. Toque, toque, toque. Eu vou tocar aqui, mas aí depois eu paro de tocar e eu vou cantar com você também. Certo? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Vamos fazer o toque-toque? Vamos lá. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Vem, Senhor, ó, vem em mim morar. Eu espero que Jesus já more no seu coração, porque quando Jesus mora no nosso coração, a nossa vida passa a ser diferente. Tem coisas que a gente fazia que deixa de fazer, como por exemplo, na história de hoje. Eu não sei se vocês lembram a história do domingo passado de José. Ele era um menino que ele teve alguns sonhos e falava para os irmãos dele, e os irmãos dele começaram a ficar com inveja dele. Depois o pai dele deu uma capa bem bonita para ele. Aí a inveja dos irmãos foi tão grande, que vocês lembram o que eles fizeram? Eles venderam o irmão dele. Que coisa triste, não foi? Então, uma pessoa que tem Jesus já no coração, esse tipo de sentimento não habita mais. Pelo menos não deve, né? E se sente que vai ter inveja, ah, não. Não, não, não. Eu não vou deixar que a inveja entre no meu coração. Por quê? Por causa da inveja dos irmãos de José, fizeram algo muito triste com José. Vocês lembram o que eles fizeram com José? Sabe o que eles fizeram com José? A Bíblia diz que ele foi vendido. Lá na palavra de Deus está essa história. Lembra do que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. E lá no nosso livro de Gênesis, capítulo 42, fala da história de José. E vai falando muitas coisas da história de José. E diz que depois que os irmãos de José fizeram isso com ele, ele foi vendido. Olha só, José ele foi vendido. Só que José foi vendido para um homem que tratou ele muito bem. Era um homem chamado Potifar. A Bíblia diz que esse homem confiava muito em José. José, apesar de ter sido vendido pelos seus irmãos, sabe o que aconteceu? Ele não deixou que aquela tristeza, porque já pensou, ele foi vendido. Ele poderia ter ficado muito triste, não é? Porque foi vendido pelos seus irmãos. Mas a Bíblia não fala de tristeza. Não fala que José ficou reclamando. Mas algo era diferente na vida de José. Sabe o que era?
Deus estava presente na vida de José. Ele tinha uma confiança muito grande no Deus Todo-Poderoso. E ele tinha essa certeza que Deus estava com ele. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus estava com José. E José trabalhou um bom tempo, né? A Bíblia diz exatamente quanto tempo, mas um bom tempo para Potifar. Só que aconteceu algo muito terrível. Sabe o que aconteceu? A esposa de Potifar inventou uma mentira para o marido dela. Já pensou? Por causa dessa mentira, o marido ficou com tanta raiva de José que José não podia mais trabalhar para ele. José era empregado dele e por causa da mentira da esposa dele, ele não pôde mais trabalhar para José. Sabe o que ele fez? Olha só, vou colocar essa figurinha aqui. José, ele por não poder mais ficar ali, o seu patrão, Potifar, mandou ele para a prisão. Puxa, que coisa triste, não é? Ele foi parar na prisão por causa de uma mentira. Você já pensou? Mentira vale a pena? Não, de jeito nenhum. Mentira não pode ter. Primeiro, José foi vendido por causa da inveja. Mas Deus estava com ele. Deus estava vendo tudo que estava acontecendo com ele. Agora, a esposa do patrão dele inventou uma mentira muito feia para ele e dizendo coisas que não eram verdadeiras. E agora José estava preso por causa da mentira. Puxa vida, José agora estava na prisão. José estava ali na prisão. Ele poderia muito bem ficar reclamando da vida. Estou aqui nessa prisão, o que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Tudo por causa daquela mulher não presta. E poderia falar um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que José não fazia nada disso. José, apesar de estar na prisão, ele era o melhor prisioneiro. Já pensou? Ele ajudava lá na prisão, ele ajudava os outros presos, ajudava quem estava prendendo ele. Puxa, que atitude diferente aquela de José. Realmente, ele era uma pessoa bem diferente. Mas por que ele era diferente? Porque Deus estava na vida dele. Somente a graça de Deus, o amor de Deus que ele conhecia, poderia estar fazendo isso na vida de José. Senão ele não iria suportar. Se não fosse Deus, você acha que ele iria suportar? Eu acredito que não. Ele não iria suportar. Mas Deus fazia isso na vida de José. E José ficou lá um bom tempo na prisão. Até que um dia o faraó, o que era como rei lá do Egito, teve um sonho. E ninguém sabia falar esse sonho. E José soube. A Bíblia diz que José, ele soube dizer esse sonho. Chamaram José lá para o palácio do faraó. E quando o faraó perguntou, José disse o sonho e ainda disse o que significava o sonho. José disse que durante 7 anos iria ter muita fartura no Egito. E depois de 7 anos iria ter muita falta das coisas. Iria faltar, ao invés de fartura, iria faltar muita coisa. A comida iria desaparecer. As pessoas iriam passar muita fome. E precisava de uma pessoa muito inteligente para resolver aquele problema. Ora, Faraó, que não é besta, com certeza, né? Ele não era bobo. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, ora, se você me disse o sonho, se você me disse a interpretação do sonho, ora, você é o homem indicado para poder resolver esse problema. Puxa, mais uma vez, quem estava com José? Deus. A Bíblia diz que Deus sempre estava com José. Mas em algum momento José reclamava? Não. Algum momento José ficava, vida, que coisa triste, essa vida é muito cruel, meus irmãos fizeram isso, aquela mulher fez isso. Não, ele não ficava fazendo isso. Ele só agradecia. E ele sempre fazia o melhor que ele podia. E assim José começou a administrar o Egito. Já pensou? José, que antes estava preso, ele agora era a segunda pessoa depois do faraó. A segunda, né, pessoa. A primeira pessoa depois do faraó. A segunda pessoa, ele era, né, mas era a primeira pessoa depois do faraó. Já pensou? Tinha o faraó e agora tinha José como governador do Egito.
ele agora estava administrando, ele estava mandando em todas as coisas lá no Egito, porque o faraó confiava nele. José era um homem de Deus, e ele fazia as coisas que agradavam a Deus, e ele andava corretamente, ele não fazia nada que desagradasse a Deus. José realmente era um homem de Deus. E por ele ser um homem de Deus, ele agia bem diferente. Mas sabe o que aconteceu? Lembra dos irmãos de José? Isso já fazia muito tempo que José já tinha saído, tinha sido vendido pelos irmãos. José agora estava diferente. Mas a fome não só chegou ao Egito, mas chegou a outros lugares próximos ao Egito. E sabe quem começou a passar fome? Os irmãos de José. Os irmãos de José começaram a passar fome, necessidade. E sabe o que aconteceu? Eles foram para o Egito em busca de comida. E eles foram procurar, sabe quem? José. Só que eles não sabiam que José era o irmão dele. Quando eles chegaram lá, os irmãos não reconheceram. Eles não reconheceram que José era o irmão dele. Mas José reconheceu. Puxa! Quando José reconheceu, ele não aguentou, ele teve uma vontade tão grande de chorar, porque aqueles irmãos que fizeram tanta maldade, agora estavam ali na frente dele. E ele poderia muito bem se vingar e dizer, chegaram aqui, né? Pois então você vai ver o que eu vou fazer. Não vou dar comida para vocês. Será que José fez isso? Não. A Bíblia diz que José não fez isso. José, pelo contrário, José mandou chamar o pai dele, disse, vamos buscar o meu pai. E os irmãos não estavam entendendo nada, disse, vocês são meus irmãos, eu amo vocês, eu quero vocês perto de mim. O que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em algo maravilhoso. Deus fez com que essa maldade que vocês fizeram hoje se transformasse em algo tão bom que eu posso não só ajudar vocês, como ajudar muitas outras pessoas. Vão buscar meu pai. E eles foram buscar o pai dele e eles fizeram festa. Olha só que alegria. Estavam agora todos juntos. José, seus irmãos, o pai de José. E tudo isso porque José teve uma atitude bem diferente do que muita gente tem, né? Lembra, crianças, que às vezes você tem um coleguinha que faz alguma coisa com você e você quer logo se vingar? Não pense logo nisso, não pense em vingança. Entregue ao Senhor, ore ao Senhor, entregue a vida dele ao Senhor, né? Isso é muito melhor do que tentar se vingar. O seu irmão em casa faz alguma coisa que você não se agrada, aí você diz, vou tratar mal o meu irmão. Não trate seu irmão mal, né? O seu pai às vezes dá uma bronca em você, né? E você diz, vou me vingar do meu pai. Não tente fazer isso. Vamos ter o coração como José teve, um coração perdoador, um coração que ama, um coração que está sempre pronto a agradar a Deus. Então, com José nós aprendemos que vale a pena ter um coração bondoso, um coração perdoador, porque sabe quem teve esse coração que é muito maior do que José? Foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele morreu por nós. Jesus, ele é o perfeito Filho de Deus, ele não teve nenhum pecado. Mas ele levou os nossos pecados, morreu numa cruz para nos salvar. E ele nos perdoa. Ele poderia não nos perdoar, mas ele nos perdoa. E toda pessoa que reconhece que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, tem os seus pecados perdoados. E quando essa pessoa recebe Jesus, pede para Jesus entrar no seu coração. Essa pessoa passa a ter uma nova vida. Uma nova vida faz com que ela haja diferente. Ela não vai mais deixar que a inveja, a mentira, vingança, nenhum sentimento ruim tome conta do seu coração. Então, assim como José perdoou, vamos perdoar, né? Assim como o nosso Jesus, o nosso Salvador perdoou, vamos perdoar aqueles que nos ofendem também. Vamos tratar bem e tentar mudar essa situação e mostrar que amar é muito melhor. E isso a gente faz porque a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Fácil não é, mas é a palavra de Deus que diz. E se a palavra de Deus diz, eu vou obedecer. E para obedecer, é o Senhor quem vai me ajudar a obedecer. Então nós vamos orar pedindo para que o nosso Deus nos ajude a obedecer a palavra dele.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque com a vida de José podemos aprender que é possível perdoar aqueles que nos fazem mal. Nos abençoa, Senhor, a amar o nosso irmão, a amar o coleguinha, a amar os nossos pais, a ter uma vida, Deus, que agrade o Senhor. E não permite que nenhum sentimento ruim tome conta do nosso coração, mas que a gente tenha sempre bons sentimentos para com as pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos cantar mais uma outra música para a gente guardar bem no coração. Crê somente, Deus atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente, com Deus vou sempre andar. Crê somente e sempre. Vamos lá. Crê somente, Deus atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente, com Deus vou sempre andar. Crê somente, sempre. Eu dei água, tossi. Eita, não é corona. É só porque eu fiquei engasgada. Vamos lá, cantar de novo. Crê somente, Deus atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente, com Deus vou sempre andar. Crê somente, sempre. Muito bem. E pra gente encerrar esse momento bem especial, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, para que vocês pudessem fazer em casa. Sabe por quê? Às vezes a gente está em casa e termina discutindo com o irmão, né? Sem querer pode dar uma briguinha com o irmão. E ao invés de pensar em brigar, a gente vai brincar. A gente troca o brigar por brigar. E uma das brincadeiras é essa. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Puxa aí, por favor, só um pouquinho. Olha, eu tô aqui com alguns objetos. Então você vai fazer isso em casa. E se você, mas qualquer objeto, não precisa ser exatamente o que temos aqui não, certo? Vou colocar esses objetos aqui. Nós temos uma flor, nós temos um óculos, temos um ovo que faz barulho, nós temos um cachorrinho, uma coroa e uma tesoura. E sabe o que você vai fazer? Em casa. Agora, se você conseguir fazer isso, você bota aí nos comentários se você conseguiu, se você acertou, certo? Eu vou tirar um objeto aqui, mas você tem que fechar seu olho. Tá certo? Eu vou tirar um objeto, antes você fecha o olho, eu tiro um objeto e você vai me dizer que objeto foi, ver se você acerta. Hã? Vamos fechar? Vou fechar rapidinho. Fecha o olho. Fechou o olho. Eita, saiu um objeto. Você viu que objeto saiu? Eita, qual será o objeto que saiu? Quem será que acertou? O objeto que saiu foi um cachorrinho. Aê, muito bem, você que acertou. Colocar aqui de novo. Vamos fechar o olho novamente? Fechou. Tirei. Eita, o que foi que saiu agora? Quem acertou? É isso! Foi uma coroa. Muito bem, você acertou. A última vez, vamos ver quem acerta os 3 objetos. Vamos fechar o nosso olho. Eita! Eita, filho! Então vou voltar com isso. Vou voltar. Não, fecha o olho. Aê! E agora? O que foi que saiu? Foi a flor! Foi a flor que saiu. Muito bem. Então você pode fazer com muitos objetos e de repente, ao invés de estar brigando, você vai estar brincando, se divertindo com o seu irmão. Então tenha seu irmão, seu pai, sua mãe, com quem você puder. Então você tenha um lindo dia. Aproveite bastante esse dia. Aproveite para cantar, para louvar ao Senhor, para ler a Bíblia dele,
para falar de Jesus para outras pessoas, mas faça uma coisa boa. Não deixe que nenhum pensamento ruim venha na sua mente. E não deixe que nada fique de ruim no seu coração. Tá bom? Então, bom dia para você e que Deus lhe abençoe, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, tá bom? Até o nosso próximo encontro, domingo.